Fala galera do YouTube, estou de volta com a nossa saga Desventuras em Série e a continuação, o livro de hoje é numa cidade minúscula, solitária e tenebrosa. Com vocês, Serraria Baixo Astral. Gente, esse é o quarto livro, deixarei linkado aqui embaixo os 3 primeiros vídeos dos livros, dos 3 primeiros livros. Então, essa história é o seguinte, na continuação, né? O livro é sempre logo depois do final de um, começa um no final de outro e assim vai. Na continuação da história, depois que acontece ali um desastre com a tia Josefine no Lago das Sanguessugas, os meninos precisam mudar de novo de cidade, de casa para morar, de tutor. E o Sr. Paul vai levar eles de trem e acontece que o Sr. Paul foi promovido no banco, então ele tem muito trabalho para fazer, então ele mal leva as crianças, nem desce do trem, já volta no mesmo trem, porque ele tem muitas coisas para fazer. E aí as crianças têm que se virar sozinhas para poder achar o local que elas vão ficar e também conhecer o tutor delas, porque para variar, elas nunca conhecem nenhum dos tutores. Então, ela chega numa cidade minúscula, que tecnicamente tem uma rua, essa cidade, e ela se chama Peltryville. E lá, eles vão eles acham uma serraria. E nessa serraria, eles têm um memorando, assim, um documento escrito para eles de que eles precisam, é lá que eles vão ficar. Eles não vão saber o nome do tutor deles, porque o tutor deles não gosta de falar o nome dele, porque é muito difícil, as pessoas não sabem pronunciar direito. Então ele é chamado de Senhor. E ele tá sempre envolto em muitas fumaças, porque ele vive fumando charuto. Aqui no livro tem uma imagem dele, que demonstra ele. E as crianças, quando elas chegam, tem esse memorando diz que elas vão poder ficar lá de graça, atenção ao de graça, e elas vão, na verdade, dormir, morar, conviver com todos os trabalhadores da serraria e tem que trabalhar. Sim, são crianças trabalhando e você acha que tem salário? Não tem salário, eles recebem uns tickets que não valem nada. Refeição, 1 por dia. De manhã, recebe um chiclete. Café da manhã de todo mundo, todos os dias é assim. E as crianças têm que lá conviver com nada agradável, com nada, nenhum ambiente para criança. Elas mal conhecem o tutor delas e tudo começa a ficar assim, sabe? Esse livro tem hora que eu falo assim, gente, não dá. Não dá, a imaginação do autor foi até demais, porque é impossível coisas acontecerem assim, né? Aqui na história vai aparecer uns personagens assim, que são os trabalhadores lá da serraria, uns personagens meio avulsos, assim, tem o Phil ele é extremamente otimista. Eu, Priscila, sou uma pessoa otimista, mas o Phil ele ultrapassa assim o nível do otimismo. A pessoa, ela acabou de, não sei, perder uma perna, ele tá lá falando, mas tudo bem, que bom que você tenha outra perna, coisas do tipo. Tem o capataz Flacutono, e capataz Flacutono é um anagrama da palavra Conde Olaf. Fica de olho nisso, tá? E esses 2 personagens, eles estão ali e tal, aparecem outros personagens que, por exemplo, o Klaus quebra o óculos acidentalmente e do lado da serraria tem uma clínica de olhos, então ele pode ir lá para poder, né, fazer uma nova consulta e trocar os óculos. Quando ele chega lá, a doutora, na verdade, ela é uma hipnotizadora. Só que ninguém sabe disso. E o Klaus volta de óculos, mas volta hipnotizado. E assim, uma palavra faz com que ele fique deshipnotizado. Até que a Violet e a Sunny descobrem essa palavra, o Klaus voltar a si, lembrar o que aconteceu, o que estava fazendo, por que ele foi hipnotizado, por quem ele foi hipnotizado. E nesse consultório da doutora Georgina Owell tem uma secretária. E essa secretária, que se chama Shirley, é alta, magra, esconde as sobrancelhas. Quem será que é essa secretária? E de cara, o Klaus reconhece, mas ele está hipnotizado. Sim, é o Conde Olaf. Dessa vez ele ultrapassou, ele virou uma mulher. E ali ele tá lá como secretária e tudo mais, pra variar, acabando com toda a história, levando todas as desventuras dos meninos para acontecerem. Uma coisa que eu não falei ainda sobre o escritório, sobre a clínica, é que a clínica é em forma de olho. Sabe o olho? A tatuagem que tem no tornozelo do Conde Olaf. Então, de longe os meninos já viram que, como eu disse, tem uma rua na cidade. Então eles já viram ali aquele consultório e é muito esquisito. Gente, isso é uma cidade esquisita, uma cidade assim que não deveria existir. Na verdade não é nem cidade, não é nem vilarejo, não sei nem o que é aquilo. Mas o autor chama de cidade. Esse livro tem cerca de 170 páginas e eu vou ler a frase para vocês agora, aqui da página 170, que diz o seguinte:
Não é uma frase, eu vou ler um trecho para vocês entrarem um pouco na história junto comigo. Bem, se olharem a coisa pelo melhor ângulo, disse Phil, até que podem se considerar com muita sorte. E os órfãos dirigiram a seu amigo otimista um olhar intrigado. Em seguida, os três entreolharam-se intrigados. Noutros tempos, haviam sido crianças felizes, tão contentes e satisfeitas com a vida que nem sequer haviam percebido o quanto eram felizes. Então veio o terrível incêndio, e a impressão que tinham era que dali por diante a vida deles teve raros momentos favoráveis. O que dizer então de um melhor ângulo? Mudando de uma casa para outra, só encontraram sofrimento e desgraça para onde quer que fossem. E agora o homem que causara aquela desgraça fugira mais uma vez. Na verdade, não se considerava nem um pouco com sorte. Então esse parágrafo, na verdade, ele meio que conta pequenas palavras rápidas do livro 1 até agora, tudo que tem acontecido na vida das crianças. Gente, a gente precisa ler esse livro pensando o tempo inteiro. São crianças e acontecem só desventuras atrás de desventuras na vida deles. Lembrando que o Sr. Paul e nada é a mesma coisa. Então ele vai lá, deixa as crianças, só preocupa com o emprego dele, vive tossindo pra sempre e volta no final do livro, as crianças têm que convencê-lo, como sempre tenta convencer no último, até que vê o olho, o tornozelo da secretária Shirley, blá 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 blá. Então, gente, é isso. Lembrando, não leiam esse livro.